Olá, sou o Júlio da MoveTech e hoje a gente vai falar sobre a versão 5.4.0 do MoveTech Buddy, versão que trouxe bastante inovação para dentro da ferramenta e também melhorias, tá? A gente tem nessa versão o workflow de aprovação, lá no orçamento de despesa, que é bem interessante porque respeita uma hierarquia que você pode editar. A gente tem a projeção dinâmica para fazer aqueles orçamentos onde necessita-se um cálculo, algo do tipo. Tem a tendência dentro do demonstrativo, que é bem interessante, porque ele calcula uma tendência ponderada e isso traz uma realidade de negócio, que eu consigo dizer os dias que eu acho que vai ter mais venda, e isso me dá um cálculo de resultado. Eu tenho também a opção de editar multicenários agora. Dentro da parte de folha, eu tenho algumas melhorias e também tenho a classificação de contas e de custos para me ajudar na estatística pós-orçamento. Então, a gente vai para o workflow de aprovação de despesas dentro do orçamento de despesas. Nessa arte aqui, eu exemplifico mais ou menos como é o fluxo de aprovação do workflow. Depois eu já mostro para vocês direto na ferramenta. Inicialmente, você determina a hierarquia de aprovação. Então, você vai lá e monta a sua hierarquia. Uma vez feito isso, as pessoas trabalham na construção do orçamento mesmo, né? Então, eu faço as minhas construções orçamentárias e envio para aprovação para um nível acima, para a hierarquia acima. Esse nível acima pode aprovar ou reprovar. Se eu tiver 2 níveis acima, as 2 pessoas podem aprovar ou reprovar uma conta específica. Isso tudo é gerenciado via e-mail, então é bem interessante. E também armazena o histórico daquela discussão que teve em uma conta específica, por exemplo. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como funciona na ferramenta, na prática. Tá? Vamos vir aqui. Então, eu tenho aqui... Primeira coisa, antes de iniciar aqui nos orçamentos, ó, observem que eu posso pegar aqui, vou vir aqui em períodos, ó, posso editar. A primeira coisa que eu tenho que fazer é clicar nesse botão, dizer que esse orçamento 2024, 25, 26, ele usa o workflow. Então, é aqui que eu flego que, poxa, esse orçamento aqui vai aguardar o workflow das despesas lá para ser aprovado, tá? Então, é aqui que eu tenho que fazer isso primeiro. Voltando agora para o orçamento de despesas, observem que eu tenho 2 abas novas, aprovação e responsáveis do workflow. Então, aqui que eu faço a minha construção dessa etapa, né? Então, a primeira coisa vamos dar uma olhada nos responsáveis, onde eu faço a hierarquia. Observe sempre o período que você está trabalhando, no meu caso, 24, né? Então, vou vir aqui, vou aumentar abrir esse aqui no meu maior nível. Então, observem que minha hierarquia é os responsáveis de conta, então aqui vai ter o João, o Fábio, a Marcela, enfim, né, os responsáveis pelas contas de toda a empresa, mas quem vai responder aqui de fato é o Alisson, ele que vai aprovar ou reprovar uma conta. Acima dele é a Jana, né, então ela também tem que aprovar, e para toda a empresa vai ser o Júlio, o coordenador, ele que aprova o orçamento ou declina, né? Enfim, então existe um workflow aqui de aprovação. Então agora eu vou vir para o orçamento, tá? Como se fosse a pessoa que vai responder pelo orçamento de despesa. Então vou vir aqui em orçamento, vou consultar, vou vir aqui no orçamento que eu quero trabalhar, 24, eu também posso avaliar já como gestor, visto que eu sou um gestor dentro da ferramenta, né? Então vou vir aqui consultar. Observa aqui a tela normal, que você já conhece de orçamento de despesa. Eu tenho recusado aqui porque eu já fiz um teste, então eu declinei tudo para que eu pudesse fazer do zero, né? Então, passando o mouse aqui, observe que eu já consigo ver o que é essa conta e qual foi a observação, se foi recusado ou aprovado. Então, é bem interessante para ver aquele histórico ali, tá? Então tá, vamos lá. 9040 é o quê? Uma conta de destaque, 70 milhões, tal. Aqui eu vou pôr que foi 80 milhões, meu investimento com terceiro, 80 mil, né, perdão. Tá aqui. Pronto. Isso aí, esse é o orçamento. Aqui eu vou pôr até um pouquinho mais, ó, só para destacar. 1, 2, 3. Pronto. Então, eu vou vir aqui em salvar. Em vez de salvar, vou trocar a função do botão e vou enviar para aprovação. Ele vai lá para o nível do Alisson. Agora, eu vou vir aqui no aprovação. Em vez de trocar de usuário, eu vou usar essa função aqui como eu sou gestor. Na conta real, o Alisson vai entrar com o login dele, tudo certo, né? Eu vou fazer o seguinte, ó, vou vir aqui em 24, vou tirar essa visualização de gestor e vou buscar aqui o Alisson, tá? Só para facilitar aqui na gravação do vídeo. Consultei, então estou aqui como se eu fosse o Alisson, vou abrir aqui nos níveis que o Alisson tem acesso, né? Pode ser que ele não tenha acesso a nenhuma outra área da empresa, inclusive está tudo zerado aqui embaixo. Isso é interessante dizer que contas que ele não deve ver, ele não vai ver, vai ficar zerado, tá? Então, respeita. Vou vir aqui. Beleza, o Alisson olhou, tá tudo certo, eu já vou aqui no meu maior nível, vou aprovar, vou dizer que
Ok, orçamento de acordo com premissa do nosso CEO. Pronto. Salvei, provou, tá? Então já tem a coluna de onde está, que estágio que está essa aprovação, né? E é do status, se ela está aprovada, recusada, né, e tal. Só que daí o Alisson foi dar uma olhada aqui, ele olhou para aquela conta 9041 e ele se assustou. Oxa, em janeiro aqui, por que 100 milhões, né? Aqui ele tem o total anterior, ele já traz para ajudar o Alisson a tomar decisão, né? E agora foi para 100 milhões a mais, deve ser essa conta aqui. Opa, isso aqui eu vou pedir para o pessoal revisar. Vou vir aqui, recusado, vou colocar revisar serviço terceiro. Pronto. Ou justificar. Sei lá, algo assim. Salvei. Tá, então recusou, já está com o status recusado. Vou vir aqui em salvar rascunho, tá? Às vezes ele pode mexer com mais tempo depois, ele não enviou ainda, né? Então agora eu vou vir aqui e vou encaminhar. Pronto, encaminhei. Observem que é necessário fazer esse fluxo, porque o Alisson ele pode mexer, olhar metade do orçamento e voltar a trabalhar nisso depois, e depois sim enviar, né? Uma vez que eu estou aqui, retorna lá para o responsável do orçamento daquela conta que foi recusada e já vai um e-mail também, né? Então eu vou vir aqui em orçamentos, vou consultar, vou pegar o orçamento que eu quero trabalhar, vou consultar aqui, vou vir aqui, aumentar o meu maior nível já de cara. Observem que já tem as contas bloqueadas, porque foram aprovadas, a edição foi bloqueada, pois a linha enviada para aprovação. Então está no nível da Janaína, lá na nossa hierarquia. E essa aqui foi recusada, ó. Revisar o orçamento terceiro e justificar. Isso foi a observação que a gente colocou. Então tá aqui. Ah, beleza, eu vou diminuir isso aqui, porque eu imagino que é esse aqui que é o impacto. Vou baixar para 50 mil. 1, 2, 3. Fiz isso, pronto, salvei. Envio para revisão. A partir de agora já pingou lá para o Alisson novamente, tá? Vamos voltar aqui, aprovação do workflow, consultei, vamos pegar o orçamento que eu quero consultar, vamos avaliar como o Alisson, como vocês viram. Não vou tirar esse botão aqui, senão ele já reclama ali dizendo que eu não consigo visualizar como gestor e visualizar como Alisson, né? Não faz sentido, né? Vou aumentar aqui. Então, ó, beleza, tá aqui, tá esperando o retorno, então tá tudo certo, tá em andamento, tal. Agora vamos buscar para o próximo nível aqui. Vou consultar, vamos buscar o orçamento 24, vamos buscar a Janaína, ver como Janaína. Vamos aumentar aqui meu nível. Beleza, posso clicar aqui, posso aprovar, de acordo, né? Ela vai pôr uma justificativa melhor, né? Posso enviar aqui. Enviou, agora o último a aprovar, conforme a nossa responsabilidade aqui do workflow. Então, vamos recapitular aqui. Ó. É o Júlio, então vai cair lá para aprovação do Júlio. Vamos lá, consultar, orçamento 24. Opa, não vou filtrar estágio, mas eu poderia filtrar só o que está aguardando ali, né? Vamos buscar o Júlio. Vou tirar aqui, vou consultar. Então tá aqui, posso aumentar os níveis para olhar no micro aqui, se for o caso. Então tá aqui. Esse cara aqui tem todo o histórico, né? Então é interessante para entender a interação, porque eu fiz várias idas e voltas aqui nesse orçamento, até para aprender, então tem todo o detalhamento aqui, as observações lançadas. Então o Júlio pode vir aqui na conta maior acima e todas as outras vão receber a mesma aprovação. Ok, de acordo com o BSC da empresa, lá o pilar de negócio, enfim. Vou salvar. E feito. Então agora esse é o workflow de aprovação. Projeção dinâmica. A projeção dinâmica é um módulo que a gente liberou também na parte de inovação dentro do produto, que vai colaborar com orçamentos que precisam de algum cálculo específico. Por exemplo, eu quero calcular uma média de custo por quilo de mercadoria da minha empresa despachado. Ou sou uma empresa de logística e quero calcular o custo baseado no peso das cargas. Ou, por exemplo, eu quero calcular o custo baseado no quilômetro rodado vezes o preço médio do combustível. Enfim, eu consigo fazer qualquer cálculo no orçamento sem precisar fazer isso no Excel, fazendo direto na ferramenta aqui, usando as fórmulas e os mesmos campos já importados. Então é bem interessante para aqueles orçamentos que não existem e dependem de um cálculo para a gente conseguir construir. Então vamos lá, configuração, aqui onde funciona a ferramenta. Aqui na configuração,
a gente tem como constar tudo que foi feito, tá? Os ativos, o que está inativo. Então, eu posso fazer um cálculo e inativar ele nesse orçamento, reativar no futuro, enfim, né? Então, fica o histórico aí também. Vou aplicar. Então, aqui eu tenho 2 orçamentos. Um para um cálculo de medição de energia elétrica, por exemplo, eu quero calcular, tem uma empresa que injeta um produto e quero fazer um orçamento de energia elétrica baseado na quantidade de peças que o meu time comercial vai prometer ou colocar na receita lá no orçamento de despesa como a nossa meta, né? Então, posso fazer esse tipo de cálculo também. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui. Então, como é que funciona o cadastro? Eu tenho aqui um código, 1, 2, 3, 4, né, sequência. Está ativo ou inativo, aquilo que eu falei para vocês. Coloquei uma descrição, a tabela que ele grava aqui para nós. Se tiver campos, né, quais são os campos que eu quero? Nesse caso aqui é um cálculo de quilômetro por litro, né, para me calcular um orçamento de custo relacional. Aqui tem a descrição, né? Então eu vou indo lá, quilômetro médio, o valor do litro, se tem pedágio, se eu vou colocar aqui um valorzinho de manutenção por quilômetro, enfim, monto aqui. Daí aqui eu venho e construo a minha fórmula. Observe que é como se eu estivesse trabalhando uma tabela, né, para ele calcular em tempo real aqui. Então eu peguei as colunas que eu usei lá, que são quilômetro, valor por litro e custo do pedágio, que é um adicional, e eu fiz assim, ó, quilômetro médio da tabela que eu vou, do frete, enfim, né, versus o valor do litro médio ali que eu tenho, mais o custo do pedágio. Então, essa é a minha fórmula. Se eu quisesse agora multiplicar ainda por um fator de manutenção do veículo, poderia montar a fórmula que eu quisesse, tá? Então, é bem interessante. Foi assim que eu montei. Vamos dar uma olhada no de energia. Então, o de energia, mesma configuração, a tabela que ele vai gravar automaticamente. Eu tenho o campo aqui, ó, descrição, né, energia, ou, sei lá, que eu vou usar como disparo, né? Quilowatts aqui, né? E o valor do quilowatts. Então se eu gastar 1.000 quilowatts a R$1 vai dar R$1.000 aí, né? Isso aí, tá bom? Então como é que é a fórmula? A fórmula é um vezes o outro, simples assim. Se eu quisesse colocar mais um fator de correção aqui, eu poderia colocar, enfim, faz a fórmula do jeito que quiser. Muito semelhante para quem conhece o expressões lá dentro do Analytics, tá? Então construir esses dois aqui, esse botão aqui é para inativar ou ativar, né? E agora vamos para o orçamento. Vou vir aqui, vou consultar. Vou pegar aqui, ó, meu orçamento 24, observe, senão ele vai estar vazio, porque eu não estou trabalhando no orçamento 25 aqui no budget, né? Vou pegar aqui o orçamento o dinâmico que eu peguei, a projeção dinâmica. Então tá aqui. Então, ó, vamos lá. Combustível, logística aqui, tal, ele já monta para mim a tabela, né? E já faz os cálculos aqui, ó. Valor médio aqui 12, né? O valor do combustível 5, 6 reais. Deu mais o custo de pedágio, deu esse valor aqui de orçamento. É bem interessante para quem quer construir esse tipo de cálculo para complementar ou se basear numa outra métrica, que nem nesse caso aqui, quantidade de fretes por região, ele vai calcular para nós, tá? Cálculo de tendência. Essa aqui é mais uma inovação dentro da ferramenta, dentro do MoveTech Budget, que vai te ajudar a ter um provisionamento baseado num cálculo de tendência ponderado. Por que ponderado? Porque eu consigo trazer minha expertise de negócio. Por exemplo, eu vou ter no final do mês uma campanha, um showroom, alguma coisa que vai me ajudar a vender mais, ou até um caso de novembro, uma Black Friday, enfim, né? E trazer isso para dentro do cálculo de projeção. Então, como é que ele funciona? Eu consigo destacar alguns dias ou deixar um peso igual, uma média ponderada igual, ele vai me dar uma tendência de fechamento do mês. Então, além do orçado, do realizado até o dia que eu estou vendo, versus o orçado, que já é uma projeção baseada em bastante negócio, né, bastante técnica, eu ainda tenho um cálculo de tendência para avaliar. Poxa, eu orcei chegar em 100, minha tendência está me dizendo que eu vou chegar em 80. Será que não vale a pena eu já fazer um forecast ali? Enfim. Vou mostrar para vocês aqui no slide uma tabelinha para mostrar como funciona, depois eu mostro na ferramenta. Aqui nessa tabela, vamos imaginar que eu estou no dia 15 de maio de 2024. Do dia 15 para frente, eu tenho em torno de 15 dias, 16 dias corridos, né? Então eu consigo fazer um cálculo aqui para mostrar para vocês e eu já tenho preparado na base para mostrar também. Como o cálculo de tendência funciona? Eu tenho os dias corridos para frente, a partir do dia que eu estou vendo, tá? Nesse caso aqui, 15 de maio, e eu dei um peso igual para todo mundo, um peso 1, tá? Se eu quisesse, por exemplo, no dia 21 aqui,
dizer que aqui eu vou ter um showroom, uma campanha, uma ação de venda, eu poderia colocar aqui que nesse caso aqui tem um peso maior, 2, 3, 4. Ah, Júlio, eu quero estabelecer tudo 10% ou 10, né, peso 10, e aqui eu quero pôr 20, enfim. O importante é que a tua escala seja comum para tudo, tá? Então ele vai calcular em cima do ponderado, não é tão simples que nem um percentual, porque aqui eu consigo ter mais dinâmica. Por exemplo, eu posso dizer que aqui eu vou vender mais, aqui eu vou baixando minha curva até estabilizar novamente. Então é bem interessante. Neste caso, né, se eu levar a tendência normal e para chegar num cálculo aqui de 10 mil, que foi o que eu vendi até dia 15, ele vai vender R$625 para chegar nos mais 10 mil ali, totalizando 20 mil dentro do mês, né? Então aqui ele vai me dar uma tendência de fechamento de 20 mil, tá? Então é assim que funciona. Vou mostrar na ferramenta agora para vocês. Vamos vir aqui. Então vou vir aqui. Dentro do demonstrativo, tendência diária. Então aqui eu crio várias tendências diárias, né? Pode ser um orçamento para cálculo do combustível, de venda, enfim, né? Vou vir aqui, vou adicionar. Aqui é aquela tela exatamente igual ao que eu estava mostrando no Excel. Eu vou dar um nome aqui, vamos colocar aqui Receita PROD 1, se eu quiser, né? PROD 1, só para categoria de produto, tal. Tenho aqui os dias da semana, que eu posso colocar mesmo peso, né? Ou posso adicionar, poxa, lá no dia 21, como eu falei para vocês, eu quero um peso maior, quero um peso de 2, porque aqui eu vou ter uma campanha. Enfim, tu monta a tua projeção, vamos agora consumir uma aqui. Aqui eu já deixei um DRE pronto aqui. Vou consultar, observem que é o período 24, porque meu cálculo está em maio, porque está fácil de entender ali. Então vamos ver aqui, ó. Maio de 24 eu tenho um realizado de receita operacional bruta aqui de 20 milhões, tá? Meu orçado para o mês todo tá 40. Então quer dizer que eu tô na metade. Por isso que eu peguei dia 15 ali mesmo, tá? E a minha tendência, se levar em consideração as minhas vendas do jeito que estava fazendo ali, mais uma campanha, né, no meio do orçamento, eu vou fazer mais 22 milhões. Então observe que meu orçamento está um pouco retraído em relação ao que o cálculo de tendência me deu. Então acho que é bem interessante até para, né, fazer o forecast e ficar acompanhando isso, tá? O cálculo de tendência é bem inteligente e nos auxilia a ver o ritmo, o batimento aí do fechamento do mês. Temos também a melhoria aqui de poder trabalhar com orçamentos em períodos diferentes, né? Então, posso estar trabalhando no 24, né? Ainda fechamento aí do trimestre, posso estar trabalhando também no 25, né? E no 26, etc. Onde é que está isso? Vamos lá, configurações, orçamentos. Aqui no orçamento, por exemplo, eu vou pegar o meu oficial. Eu tenho a capa, o nome aqui e tal. Tenho os períodos. Então, aqui no período eu posso colocar em elaboração, né? E o período que eu quero trabalhar. E se usa workflow ou não lá para o orçamento de despesas também que eu mostrei para vocês. Então aqui eu posso ter, né, isso e poder trabalhar nesses orçamentos também, liberar eles para elaboração. Segundo ponto, algumas melhorias dentro da folha, tá? Então vamos vir aqui. Aqui no orçamento de folha a gente tem aqui férias, tá? Então essa melhoria é bem interessante também, vamos consultar. Vou pegar o período aqui, pode ser esse mesmo. Então eu tenho aqui, né, o centro de custo, tal. Também posso, né, copiar um Excel, colar em cima, extrair isso aqui, trabalhar no Excel, às vezes porque, né, quero editar de forma mais fácil, posso importar novamente, então é bem interessante. Posso ver o período aqui, né? Daí tem o funcionário, centro de custo aqui e tal. E eu consigo provisionar as férias dele. Por exemplo, o Júlio aqui, ou vamos pegar essa usuária aqui, ela já iniciou o ano de 2025 com 30 dias de férias, e a gente vai diluir aqui, ela vai gastar mais 10 aqui no mês 6, enfim, consigo montar a nível de usuário. Isso também, quando eu construo, eu também consigo, já cruza com o pagamento lá para esse desembolso, então é bem interessante, tá? Eu tenho aqui também na central de contabilização, aqui na parte de dissídio, vou pegar o 24, vamos pegar aqui esse sindicato aqui. Então, observem que eu tenho dois campos novos. Eu posso limitar a um teto de dissídio as pessoas que estão aqui, né, nesse sindicato, perdão. Eu posso dizer assim, ó, que apesar de que tem pessoas que têm um salário acima de 10, 20 mil, eu não quero que seja o cálculo percentual. Eu quero limitar. Então, pessoas que ganham acima de 10 mil, por exemplo,
eu quero que limite a esse 7%. Então, sei lá, se eu for dar um aumento de 10%, vai manter nesses R$ 1.000, só para ajudar na explicação. Pessoas que ganham 11, 12, 20, 30, né, não vai ser percentual, então isso é bem interessante. E também tenho aqui o botão que eu posso flegar agora, o dissídio proporcional, a partir de uma data que fizer sentido. Então, por exemplo, eu quero para um desembolso de férias ali, já calcular o retroativo. Se eu quiser dizer que a partir do mês 7 ele vai calcular proporcional, então é bem interessante também, já automatiza isso aqui também, tá? E última melhoria é na parte de classificação de de custo de conta, para que possa auxiliar na hora da construção estatística. Você classifica várias contas, por exemplo, posso classificar várias contas para que já tragam o EBITDA ali, então eu posso sempre chamar aquela classificação para uma estatística depois, para montar um dashboard, já traz pronto. Então vamos lá, configurações, classificações. Então venho aqui, dou o nome que eu acho interessante, né? Head, contas de manutenção, contas de terceiro, e classifico várias contas ali dentro, ou às vezes CPV, enfim, né? Venho aqui e adiciono. Vou mostrar para vocês editando uma, então eu coloco aqui todas as contas que fazem sentido, posso adicionar a que eu quiser, e ali dentro eu posso contabilizar essas contas, aí fica bem interessante, tá? Simples assim, e depois fica muito fácil para mim poder consumir isso num demonstrativo, num dashboard. Obrigado e até o próximo vídeo.